Senhor venha te abençoar por fazer parte desse projeto, né, que é eu trazendo uma palavra de dentro da minha casa para a sua casa, para que Deus venha tocar ao seu coração, compartilhar aquilo que eu tenho aprendido do Senhor durante a semana, aquilo que eu tenho aprendido do Senhor, como eu tenho dito, às vezes num dia de trabalho, às vezes em algum lugar, em algum momento, a gente aprende com Deus algumas situações, né? E são essas experiências que eu vou trazendo para cada um de vocês. Ok? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, pela oportunidade de juntos estarmos aqui compartilhando a Tua palavra. Senhor, que nesta noite não venha ser diferente. O Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos ensinar, ó Pai, nos dar a direção que precisamos. Peço que o Senhor venha alcançar, ó Pai, a cada vida, a cada família, a cada um que assistir essa live agora ao vivo, ou que ficará gravada depois no YouTube. Que o Senhor venha alcançar essas vidas em nome de Jesus. Bom, não sei se vocês viram aí o título. Foi algo que eu até compartilhei no meu blog, que é a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas a esperança realizada é a árvore de vida. Provérbios 13, 12. Então, se você quiser abrir sua Bíblia aí para acompanhar, Provérbios 13, 12. Então, essa passagem que Deus tem falado ao meu coração, não é simplesmente um fato que ocorreu agora, mas é uma experiência que eu tenho vivido com o Senhor ao longo do tempo. Eu fiz essa postagem e ela tem refletido muito o que eu tenho vivido nos últimos meses. Como a própria palavra de Deus está dizendo aqui em Provérbios 13, 12. A esperança que se adia, ela faz adoecer o coração. Muitas das vezes a gente ouve, as pessoas dizerem alguns ditados que são populares, que diz assim: quem espera sempre alcança, ou quem espera se desespera. Nós precisamos estar atento à forma que nós estamos esperando no Senhor, a forma como nós estamos esperando nas promessas de Deus. Às vezes Deus ele te faz uma promessa, às vezes Deus ele coloca no teu coração um propósito, um projeto, e você, ansioso, acaba desejando aquilo por muito. Deus coloca no seu coração que você vai ver a sua família transformada, Deus coloca no seu coração que grandes coisas irão acontecer, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus, e várias palavras que nos motivam a ter esperança. Só que o que acontece é que muitas das vezes nós nos tornamos tão esperançosos que isso acaba adoecendo o nosso coração. Aí você pode perguntar assim, mas como, Como que esperar no Senhor vai adoecer o coração, como está dizendo aqui em Provérbios, Como que uma esperança que se adia, ela faz adoecer o coração se a minha esperança está no Senhor? Porque muitas das vezes a nossa esperança não está no Senhor, mas está na promessa que o Senhor fez. Por muitas vezes nós acabamos colocando a nossa esperança naquilo que Deus falou e não naquilo que Deus é. Um exemplo disso, filho pródigo. Imagine só, o filho pródigo ele chegou um dia para o pai e falou: pai, eu quero a minha herança, eu quero aquilo que o Senhor tem reservado já para mim, e eu vou embora, eu vou ver minha vida. Esse filho vai embora, e o pai fica ali, olhando, e vê o filho partir para uma terra distante, como diz a palavra de Deus. Só que esse filho, ele passa dificuldades, e ele decide voltar. E o fato interessante aqui, é que, pense que esse cenário do filho e do pai, é o cenário da promessa de Deus, tá? A promessa de Deus ela foi feita em um local, mas você chega diante de Deus e fala: pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha promessa, eu quero aquilo que o Senhor diz na tua palavra que é direito meu. E você pede aquilo para Deus. Só que Deus ele vai lá e muito sabiamente, ele permite muitas das vezes você seguir na direção que você quer. Deus fala assim: olha, eu tenho um emprego para você. Olha, eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma família para você. Só que você chega diante de Deus e acelera Deus. Você fala assim: pai, eu quero a minha parte da herança, porque eu vou viver aquilo que é direito meu. E aí você vai. Só que o que você não percebe é que muitas das vezes
o mais importante não é a promessa, mas é aquele que fez a promessa, porque ele que é capaz de fazer realizar essa promessa na nossa vida. Você entendeu? Não adianta você ter na sua mão a Bíblia, simplesmente, se você não tiver aquele que escreveu a Bíblia, que é o Espírito Santo. Se você não tiver aquele que guia os teus passos, a sua esperança, ela será em vão. Jesus, ele disse, olha, muitos vêm a mim porque querem os sinais que eu pratico, porque querem as multiplicações dos pães, dos peixes, porque querem cura. Mas se vocês realmente soubessem quem é aquele que vos fala, vocês não deixariam partir. Vocês escolheriam a melhor parte. Então o que acontece, eu dou um exemplo da minha vida. Deus, ele faz promessas a nós não identificamos o processo. Nós identificamos apenas o resultado final, o que Deus falou. Mas nós não identificamos o processo. E o processo é tão importante quanto o resultado, quanto o final. Mais vale o processo do que a chegada. O exemplo disso é que Deus, ele prometeu que voltaria, Jesus, ele prometeu que voltaria. Mas por que ele ainda não voltou? Porque o mais importante é o processo. São as almas que vão sendo salvas. São as almas que vão buscando, que vão alcançando a salvação. Este processo, ele não pode ser adiantado, ele não pode ser pulado, esse processo. Esse processo, ele tem que ser respeitado. Porque você só vai dar valor à coroa de vida se você respeitar o processo. Se você coloca a sua esperança no resultado final, você vai se frustrar com o seu inimigo número 1, que é o tempo. Então Deus, ele pode falar assim para você, pode mesmo, ele pode dizer assim, olha, você vai ser um grande empresário, você vai ser rico, ou você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser um missionário, você vai ser uma missionária, você vai ser um grande cantor, você vai ser um profeta, um pregador, um pastor, um ministro, você vai ser qualquer coisa que Deus possa falar ao seu respeito. Só que se você colocar a sua esperança na palavra final ali, e não respeitar, não compreender o processo, o seu coração adoece. Veja o exemplo dos discípulos. Jesus, ele havia falando para os discípulos que ele seria crucificado. Jesus, ele veio falando para os discípulos, olha, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado. O Filho do Homem será crucificado, será maltratado, será caluniado. Ele veio falando, mas os discípulos estavam com a visão em quê? O Messias, o Salvador, aquele que vai levantar Israel. De fato, muitos judeus não reconhecem Jesus porque ele não veio em glória. Como que o Messias, como que o próprio Deus viria encarnado numa pessoa tão simples como Jesus? Esse processo não cabe o resultado final. Só que é aí que está. Deus, ele não precisa ter aquilo exclusivamente perfeito. A obra de Deus, ela é aperfeiçoada nas nossas vidas dia após dia. Assim nós chegamos à estatura do varão perfeito. É aprendendo todos os dias, é buscando a palavra do Senhor todos os dias, é tendo um coração quebrantado, e um coração quebrantado o Senhor não o rejeitará, é o que diz a palavra de Deus. Se nós não entendermos esse processo, nós vamos ter um coração adoecido. Você deve acreditar nas promessas de Deus. Você deve buscar as promessas de Deus. Você deve sim se levantar. Você deve buscar a verdade de Deus. Mas você não deve se perder no processo da promessa de Deus. Deus, ele te chama, mas ele não revela tempo. Deus, ele te chama, mas ele não revela simplesmente aquele momento. Ele te chama para que você, com fé, siga o processo. Se você abrir a sua Bíblia, em Provérbios 27 diz: não se gabe no dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que os outros façam elogios a você e não a sua própria boca. Que outras pessoas e não seus próprios lábios. O que isso significa? Isso é Provérbios 27, versículo 1 e 2. Não se gabe, não se vanglorie, não coloque a sua esperança no dia de amanhã. Não seja você a fazer elogios a si mesmo, pela sua própria boca, mas sejam outras pessoas e não seus próprios lábios. Irmão, o que isso significa é o seguinte: Deus, ele te faz uma promessa, ele te chama. Deus, ele tem mudança de vida, ele tem. Deus, ele tem transformação, ele tem. Deus, ele tem cura, ele tem. Ele tem libertação, ele tem. Ele continua operando sinais e maravilhas. Ele continua curando. Ele continua com a autoridade do nome de Jesus
aos seus discípulos, dando autoridade para expulsar demônios, mas que você não venha se gloriar no dia de amanhã, que ainda nem chegou, e você também não se garanta pelo que a sua própria boca diz. Hoje você pode estar forte, hoje você pode dizer assim, não, hoje eu não vou cair, hoje eu sou fiel, hoje eu sirvo a Deus. Você pode estar assim, mas a Bíblia diz assim, olha, não se gabe no seu próprio elogio, não use a sua própria boca para se elogiar, e também da mesma forma, não se glorie do futuro, porque o futuro ele pertence a Deus. O que isso significa? Eu não vou ter a minha esperança em Deus? Isso significa que eu não posso esperar ter esperança no Senhor? Não, muito pelo contrário. Você deve ter esperança no Senhor, e não nas palavras simplesmente. Porque se um dia Deus te chamar para ser apóstolo do Senhor, como foi o apóstolo Paulo, e ele te colocar num navio como escravo, e você estiver viajando nesse navio, como escravo, não vai ser primeira classe, você vai estar acorrentado, e você vai estar naquele navio, e aquele navio ainda vai naufragar, e Deus vai te dar a revelação, vai falar, olha, vai afundar, e esse navio vai afundar, e você vai parar numa ilha, e você vai ser picado por uma serpente, mas você ainda vai usar tudo isso para pregar a palavra de Deus? Você não pode se gloriar no que você está vivendo simplesmente. Porque se hoje você estiver no navio como Paulo esteve, aprisionado, se você estiver hoje sendo picado por uma cobra como Paulo foi, esse processo não importa. O processo não define o final. O que define o final é o próprio Deus. Então, se você tiver que passar por um dia bom, que você passe pelo dia bom. Se você tiver que passar por um dia ruim, que você passe em glória por esse dia ruim. Que os seus dias na terra sejam confirmados pela fé que você tem na palavra que Deus te deu. Isso é ter a esperança no Senhor. Foi o versículo que nós lemos, Provérbios 13:12. A esperança que se adia, ela faz adoecer o coração. Se você pensar na esperança, naquilo que Deus fala, no amanhã simplesmente, se você depositar a sua confiança no que vai acontecer, você pode se entristecer até com Deus. Mas você não coloca simplesmente esperança, dizer, eu vou esperar de braços cruzados. Não, você espera, você tem esperança confiando, você tem esperança tendo fé, você tem esperança agindo por fé, caminhando por fé. É quando tudo diz não, você diz, vai tudo bem. É quando muitas das vezes aquela mulher diz na palavra de Deus, você está com o filho morto, mas você fala, vai tudo bem. Por quê? A palavra que Deus te deu, essa é a árvore de vida. Não permita que o tempo seja inimigo das promessas de Deus na sua vida. Mas a esperança realizada, ela é árvore de vida. Você quer ver isso? Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor. Quero trazer à memória o que me dá esperança. O que te dá esperança não é a promessa de Deus. O que te traz esperança é o próprio Deus. Não se perca no tempo, no processo. Não se perca nisso, porque isso vai fazer adoecer o teu coração, se é que já não está adoecido o seu coração. Porque você quer esperar o resultado final. Você não tem que esperar o resultado final, você tem que esperar no Senhor. Se você confia em Deus, não importa se você está preso, se você é livre, não importa a situação que você está vivendo, se você espera no Senhor, você sabe que já está tudo resolvido. É só permanecer. Então espera, pois, no Senhor. Como diz aqui Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu esperarei nele. Faça do Senhor a sua porção. Como que a gente faz isso? Como que a gente espera no Senhor? Como a gente faz do Senhor a nossa porção? Vou dar um exemplo para você. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios 14:15. O inexperiente, ele acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente, ele vê bem aonde ele pisa. O inexperiente, ele acredita em qualquer coisa. O tolo,
acredita em qualquer coisa. Mas aquele que é sábio, ele não acredita em tudo, muito pelo contrário. Ele pondera tudo, ele olha muito bem onde ele vai colocar os pés. Pense nisso. Deus, ele te fez uma promessa. Você tem uma promessa de Deus no seu coração. Ele falou que vai te curar, ele falou que vai transformar a sua vida, a sua família. Não importa o que ele falou, ele te deu uma palavra. Então, o segredo para você ter o Senhor como a sua porção é isso aqui, ó. O inexperiente acredita em tudo. Por que ele acredita em tudo? Porque o diabo é o pai da mentira e ele vai trazer ao teu coração, diante de ti, várias oportunidades para te tirar do foco, para que você se perca no processo. O diabo vai colocar diante de você situações que você vai olhar e vai dizer assim: eu acho que isso é a confirmação da palavra que Deus me deu. Não ache, não ande pelo que você acha, não ande pelo que não é certeza. O sábio, ele pisa e pisa firme. Ele não dá passos em falso. O inexperiente acredita em tudo. Então não acredite em tudo. Acredite no que Deus fala ao teu coração. Se foi Deus quem falou, você pega essa palavra e você guarda, porque Ele é a tua porção. É nele que você deve confiar. É o Senhor, é no Senhor que você vai trazer à memória o que pode te dar esperança. É o Senhor que dá a esperança verdadeira. Não é a promessa. Se você acreditar simplesmente na promessa, seu coração adoece. Não acredite somente na promessa, acredite em Deus. Acredite em Deus. Ele sim. Se Deus fez a promessa, pode ter esperança, porque se realiza e você não se perde no processo. Você não acredita, você não cai em fábulas. Mas não acredite somente em promessas. Acredite no Senhor. Se alguém vier e falar, ó, assim diz o Senhor, examine bem. Se você sentir no seu coração de fazer algo, examine bem. Eu não estou colocando medo no seu coração, eu estou colocando clareza. Se você tiver algo para fazer, que você abra os seus olhos, firme bem os teus pés. E se o Senhor é a tua esperança, vai. Porque o Senhor vai te honrar, porque o Senhor vai abençoar esse projeto que você está no coração. Agora, se você não tem a convicção que é o Senhor a tua esperança, não vai em direção a nenhuma promessa. Porque você pode adoecer o teu coração, você pode se perder nesse processo. Ok? Deixa eu ver se está certinho aqui. Amém. Então, recapitulando aqui os versículos, Provérbios 13, 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas a esperança realizada é a árvore de vida. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que me dá esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias elas não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E Provérbios 27, não se gabe no dia de amanhã, pois não sabe se este ou aquele dia poderá lhe trazer. Que os outros façam elogio ao seu respeito e não à sua própria boca, que não sejam os seus próprios lábios. O resumo de tudo isso é: a esperança, a árvore de vida, a esperança realizada é a árvore de vida. E a esperança realizada é a sua confiança no Deus que faz a promessa, e não somente na promessa. Porque às vezes Deus ele fala algo no teu coração, mas você não entende. Deus ele fala assim, olha, eu vou te fazer voar, e você quer pular do prédio. E não é assim. Deus ele falou, eu vou te fazer voar, porque você vai andar em lugares altos. Você vai estar em lugares altos de autoridade. Mas você precipitado acredita somente na promessa, vai lá e pula do prédio e morre. Né? Isso é uma brincadeira, mas para simplificar o que nós falamos aqui. Então, que Deus abençoe a sua vida. Tá? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, onde você estiver, e que você possa guardar essa mensagem no seu coração. Você possa guardá-la e aplicá-la na sua vida. Faça do Senhor a esperança que você tem nas promessas.
E não faça da promessa a esperança que você tem no Senhor. Tem diferença, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa direção que o Senhor nos dá. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente, ó Pai, todos aqueles que estão assistindo, que ainda vão assistir. Que o Senhor possa colocar essa semente nos nossos corações, ó Pai, e abrir o nosso entendimento, para que possamos frutificar em sabedoria, para que possamos, ó Pai, continuar nesse projeto do In-Home, ó Pai, estudando provérbios, compartilhando, ó Pai, as revelações que o Senhor traz ao nosso coração, e que possamos, ó Pai, viver experiências novas, que nós não façamos da esperança, da promessa, a esperança que temos no Senhor, mas que façamos do Senhor a esperança que temos na promessa, porque o Senhor é fiel, o Senhor não mente, o Senhor não falha e o Senhor não tarda, o Senhor age na hora que tem que ser, que tem que agir. E por isso, ó Pai, a nossa esperança está em Ti, pois é árvore de vida, e a árvore de vida produz frutos de vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, te guarde, te livre, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe você, a sua noite, a sua família. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para o grupo, tá bom? No WhatsApp, é um grupo fechado, ninguém consegue mandar mensagem, mas é por lá que eu notifico sempre que a gente vai começar as lives. Se você quiser ser lembrado para não esquecer das lives, ali também você tem um link para compartilhar com outras pessoas. Eu sempre vou estar mandando ali um esboço. Então, que Deus abençoe você. Eu vou colocar nos comentários, tá bom? Também tem o nosso canal no YouTube, onde todas as lives que eu faço aqui ao vivo no grupo, elas ficam gravadas, eu coloco lá no YouTube para que você possa assistir depois e compartilhar com alguém essa palavra. Tá bom? Então, Deus abençoe e até sexta-feira que vem no In-Home.